Olá, olá, aqui é Alenilson Souza falando e nesta videoaula eu vou apresentar a diferença de CSS entre Display Block e Display Inline, como está demonstrado aqui no título. Eu montei aqui uma estrutura no HTML com div e span e mostrarei a diferença de comportamento. Repare que aqui eu tenho conteúdo em div, conteúdo em span. E aqui na minha página, eu tenho conteúdo div, conteúdo spam, cada um em sua linha. Porém, eu vou mostrar o tipo de comportamento que esses dois elementos, a div e a spam, traz no visual do navegador. Quando eu uso o inspecionar, que é essa caixinha de baixo, eu ativo com o botão direito inspecionar, botão direito inspecionar, ele ativa essa caixinha aqui. Como já está visível aqui, ele já está mostrando, mas o botão direito inspecionar é ativado essa caixinha de baixo aqui, onde eu visualizo o código fonte. Quando eu tenho aqui, nessa caixinha, eu tenho aqui a estrutura HTML, eu vou abrindo aqui a tag body, e dentro do body eu tenho conteúdo e spam. Repare que quando eu clico na div, conteúdo em div, dá uma olhada na página, na parte de cima, que é selecionado de ponta a ponta, em forma de bloco. E quando eu faço isso com a spam, selecionei a spam. Repare que há uma diferença. É selecionado apenas o texto. Então, por aqui, no visual, nós já temos duas diferenças bem claras. Quando é div, o comportamento é em forma de bloco, e quando é spam, o comportamento é em forma de texto. Esses dois tipos de comportamento é comportamento block e comportamento inline. Comportamento de bloco e comportamento em linha. Então, isso por padrão, a div tem o seu comportamento de bloco e o span tem o comportamento de linha. Toda vez que eu coloco, por exemplo, aqui a div, eu coloquei a div. Se eu for acrescentar mais um texto aqui, mais um texto, por exemplo, vou salvar aqui, acrescentei mais um texto, ainda está na div. Se eu coloco mais um texto dentro de um span, ele me abriu aqui, abriu e fechou. Coloco aqui embaixo, deixa acertar. Coloquei aqui dentro de spam. Aqui nada mudou visualmente. Mas quando eu venho aqui, eu seleciono a div, ele seleciona tudo. Mas quando eu seleciono onde tem apenas o spam, ele vai selecionar tudo que está dentro dele apenas. E não vai pegar de ponta a ponta. Por isso que o spam, ele tem um comportamento inline e ele pode ser aplicado dentro de bloco de texto para formatar um texto ou uma frase dentro de um parágrafo. E aí nós usamos o spam para fazer essas configurações. Às vezes eu quero colocar um negrito apenas em uma palavra, ou uma palavra tem um destaque com uma fonte, com uma estilização diferente. Aí eu coloco essa palavra dentro da tag spam, porque a spam tem comportamento de linha. E qual a diferença disso no CSS? Tem diferença? Tem. A diferença é que quando é display block, que é o caso da div, aceita certos tipos de propriedades no CSS que facilitam na estilização, como margem e borda. Quando é inline, por exemplo, não aceita, às vezes, propriedades de margem e espaçamento interno. E é por isso que é importante entender o comportamento desses dois tipos de display para vermos na prática como funciona. Vou dar um exemplo aqui. Se eu colocar aqui, eu tenho div aqui. Eu vou tirar esse spam para não nos atrapalhar, para eu mostrar somente os dois individualmente. E esse div aqui, se eu colocar um padding de 20px e atualizar, olha o que vai acontecer. Ele colocou um espaço em volta. Como é que eu sei que é um padding? Quando eu venho aqui no inspecionar, eu vou abrir mais um pouquinho e venho aqui, seleciono div. Vou clicar aqui,
Cliquei na setinha, tá? Selecionei div e ele mostra uma borda ao redor. Como é que eu sei que é um espaçamento interno? Por aqui, ó. Aqui no CSS, ele mostra para mim, ó. Aqui tem uma conexãozinha que ele mostra da div que está selecionada. E aí eu vou passando o mouse, ó. Ele fala aqui, esse espaço externo aqui é margem. Depois eu tenho a borda, ele não selecionou nada. E depois eu tenho o padding, ele fala, ó, 20 e 20 para todos os lados. E depois no meio o conteúdo que sobrou. Então o display block, que é a div, por padrão tem o seu display block, ele aceita esse tipo de espaçamento. Ele também aceita, como eu falei, ele aceita a margem. Aceita a margem aqui, vamos colocar 50 px. Se eu apenas atualizar aqui, ele vai aumentar o espaço. Porém, aqui eu tenho margem e borda. Se eu vier aqui, ó, margem tem 50 para todos os lados. Borda, não tem nada. Padding, tem 20. E tem um espaço aqui. Ele fala até o tamanho e a altura do conteúdo que ficou ali. O spam, por exemplo, se eu tentar fazer isso com spam, olha o que vai acontecer. Vamos ver o comportamento do spam. Padding, vamos colocar 50 px. Vou atualizar. Olha o que aconteceu para a gente entender. Ó. O padding, ele até aceitou. Só que a margem pegou em sua volta. Não foi até o final. Diferente do conteúdo, que foi até o final. E aqui pegou em sua volta o padding. Para diferenciar isso, eu vou colocar um background. Background color red. E aqui um background color bisque. Vou dar um F5 e vamos analisar aqui, ó. Olha o que aconteceu aqui, ó. Aqui na div, o espaçamento interno, a cor também pega dentro do espaçamento interno. Então pegou o vermelho. E nesse outro aqui, a cor pegou no espaçamento interno. Só que houve uma situação aqui que a margem de baixo entrou junto com a div. Ó, entrou, ele não deu espaço da margem inferior. Ele entrou junto com a div. Ele deu espaço para cima aqui e repare que ele entrou junto com a div. Se eu tentar colocar margem aqui, margem de 20 px, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se ele vai apresentar esse tipo de margem, ó. Repare que ele só deu margem aqui na lateral. Vamos ver se ele vai ser esse spam, ó. Repare que aqui ele não chega a reconhecer, tá pegando ainda em cima. Então vamos pegar esse daqui, ó. Aqui, ó, margem. Aqui ele fala que deu margem em todos os lados, mas visualmente não. Ele só deu margem nas laterais. Eu pegar aqui, ó, aqui é onde termina. E o padding ele deu. Então, assim, o inline, né, o elemento que é mostrado de forma inline, ele tem as suas propriedades de margem e padding um pouco limitadas. Se eu quiser transformar esse span de forma que eu consiga usar o margin padding de forma legal, eu só acrescento aqui, eu mudo o display dele. Eu coloco o display block. O display block. Fazendo isso, olha o que acontece aqui. Agora sim, agora eu tenho dois elementos com display block. Né? Eu forcei o span a ser block e o span ele veio até o final. E aqui eu tenho, ó, margem de todos os lados 20, não tenho borda e tenho espaçamento interno de 50. Agora, se eu for pegar esse camarada aqui, eu vou ter o margem que está obedecendo de 50, não tenho borda
e tem um espaçamento interno de 20.